Ela estava no caixa, devolvendo a fórmula para sua filha. Ninguém olhou para ela. Mas uma pessoa viu tudo, e sua decisão mudou 2 vidas. Inscreva-se e diga de onde você está assistindo. A terça-feira começou como tantas outras na vida de Lillian Hart, carregando nas costas o peso de preocupações que pareciam nunca diminuir, apenas mudar de forma. Ela acordara antes do amanhecer, quando a luz ainda não tinha força suficiente para atravessar as cortinas gastas de seu pequeno quarto, e passou alguns minutos observando o filho dormir, tentando encontrar naquele rosto tranquilo a coragem necessária para mais um dia. Oliver respirava de maneira suave, quase musical, agarrado ao pequeno cobertor que ela mesma costurara quando ele nasceu. Cada detalhe daquele menino era uma lembrança viva do porquê ela continuava insistindo, mesmo nos dias em que tudo parecia ruir sob seus pés. Quando finalmente saiu de casa, o vento frio cortou seu rosto e a lembrou de que aquela estação não perdoava ninguém, muito menos mães solteiras que tentavam equilibrar trabalho, estudos interrompidos e um bebê com necessidades especiais. O ônibus estava atrasado, como sempre, e Lillian já sabia que precisaria atravessar quase toda a cidade para chegar ao supermercado que tinha os preços mais suportáveis. Caminhou rapidamente quando desceu do ônibus, apertando o casaco fino contra o peito e sentindo mais uma vez que seu corpo já não lembrava o que era descanso. O supermercado estava cheio, iluminado por lâmpadas brancas e frias que pareciam realçar o cansaço no rosto de todos. Lillian respirou fundo e pegou um carrinho, empurrando-o pelos corredores, como quem cumpre um ritual dolorosamente conhecido. Pegou arroz, pão, algumas latas de comida infantil mais barata e, finalmente, a lata de fórmula especial para Oliver. Ela segurou o produto por um tempo maior do que o necessário, passando o polegar sobre o rótulo, como se pedisse permissão ao universo para levá-lo. A fórmula custava mais do que ela podia pagar, mas não comprar significava ver o filho sofrer espasmos de dor depois de qualquer outro alimento. Era uma escolha impossível que ela precisava enfrentar todas as semanas. Ela chegou ao caixa com o coração pesando no peito, quase doendo. A fila avançava devagar e cada passo adiante parecia aproximá-la de um precipício que já conhecia. Quando finalmente colocou as compras sobre a esteira, o barulho das embalagens soou como um anúncio de derrota antecipada. A caixa passou cada item com indiferença rotineira, até que a máquina exibiu o total. Lillian olhou para os números e sentiu o estômago afundar. Sabia que não seria suficiente, mas ainda assim a confirmação feriu mais do que esperava. Ela abriu o pequeno porta-moedas, contando notas dobradas, moedas gastas, restos de dias difíceis. Tentou sorrir de forma constrangida, como se isso pudesse suavizar a situação. Mas a caixa apenas arqueou as sobrancelhas, esperando. Ao redor, ninguém realmente prestava atenção, mas Lillian sentia como se aqueles olhos invisíveis perfurassem sua pele, expondo sua fragilidade. Respirou fundo e disse com a voz baixa e vacilante que precisava retirar a fórmula. A caixa pegou a lata e colocou ao lado, e naquele gesto simples houve uma violência silenciosa, algo que partiu mais do que o orçamento daquele mês. Lillian sentiu o rosto esquentar. Segurou as lágrimas e completou a compra com as moedas restantes. Ela guardou suas coisas e caminhou para fora do supermercado com passos apressados, tentando escapar do ambiente que a fizera sentir tão pequena. Ao chegar à parada de ônibus, sentou-se e puxou o casaco ainda mais para perto do corpo. O vento parecia zombar dela, mas os pensamentos eram mais cruéis do que o frio. Perguntava a si mesma como continuaria, como faria no próximo dia, no próximo mês. Era sempre uma batalha que não lhe dava trégua. Lillian não sabia que alguém observara tudo. No corredor dos sucos, um homem de terno escuro e expressão séria reparara em cada detalhe do que acontecera. Adrian Keller, conhecido magnata do setor tecnológico, tinha o hábito de passar despercebido apesar da fama. Ele estava ali com a filha Nora, que puxava sua mão enquanto decidia entre suco de maçã ou de pêssego. Quando Adrian ergueu os olhos e viu Lillian no caixa, seu peito se apertou de um jeito que não sentia havia muito tempo. Ele viu a maneira como ela tentava manter a compostura, como cada músculo parecia lutar contra a vergonha e o medo.
Era uma cena que, de alguma forma, tocou uma memória antiga, talvez o eco da perda de sua esposa, talvez a lembrança de noites em que ele mesmo não sabia como cuidar da filha recém-nascida. Enquanto Lillian saía pela porta automática, Adrian caminhou até o caixa e pegou a lata que havia sido deixada ali. Ele não pensou muito sobre isso. Era como se sua mão soubesse o que fazer antes da mente. Colocou a fórmula junto com algumas outras coisas e seguiu para a fila, pagando as compras sem hesitar. Nora observava o pai com curiosidade silenciosa, mas não fez perguntas. Era uma menina sensível, que aprendera a entender o mundo pelas expressões de Adrian. Do lado de fora, Lillian continuava na parada, os dedos dormentes pelo frio, quando ouviu passos se aproximando. Virou o rosto e sua primeira reação foi tensão. Homens estranhos nunca significaram segurança para ela, mas o olhar de Adrian era calmo, quase gentil. Ele se aproximou com respeito, como quem se aproxima de um pássaro ferido, que pode voar ao menor movimento brusco. Estendeu o saco com a fórmula e disse com voz baixa que acreditava que aquilo pertencia a ela. Lillian ficou imóvel, incapaz de processar de imediato. As palavras não chegavam a formar sentido. Tudo o que conseguia perceber era o contraste entre o frio cortante e o calor inesperado daquele gesto. Tentou recusar, por orgulho, por hábito, por medo. Mas seu olhar caiu sobre o saco e ela viu a lata. Oliver. Era sempre por ele. Era sempre ele que modificava a direção do vento. Lillian respirou fundo e aceitou a sacola, murmurando um agradecimento tão frágil que quase se desfez no ar gelado. Adrian percebeu que o ônibus só chegaria dali a 40 minutos. Comentou isso com naturalidade e ofereceu carona, não com insistência, mas como quem abre uma porta sem empurrar ninguém para dentro. Lillian lutou consigo mesma. Todas as histórias que ouvira a vida inteira se levantaram como alertas. Mas o frio era intenso. Ela estava exausta, e a presença da menina ao lado de Adrian diminuía um pouco seu receio. Concordou com um aceno breve. Durante o trajeto, o carro parecia aquecido de um jeito estranho, como se o silêncio dentro dele fosse acolhedor em vez de constrangedor. Nora observava Lillian com curiosidade, mas sem desconforto, e isso a aliviou. Lillian respondeu a algumas perguntas básicas. Onde morava, se trabalhava, quantos anos tinha Oliver, mas sempre com certa reserva, evitando revelar mais do que o necessário. Ainda assim, Adrian ouvia com uma atenção rara, sem interromper, sem demonstrar julgamento. Havia algo em sua expressão que transmitia compreensão, talvez até respeito. Quando chegaram à rua de sua casa, Lillian pediu para descer antes da porta, mas Adrian insistiu educadamente em ajudá-la a levar as compras até a entrada. A casa era simples e desgastada, mas ao atravessar a porta ele percebeu imediatamente o cuidado da mãe em manter tudo organizado. Os brinquedos, embora poucos, estavam limpos. As roupas de Oliver estavam dobradas com carinho. O ar tinha cheiro de sabão barato, mas também de esforço e dignidade. Foi então que Oliver acordou com um pequeno resmungo, e quando Lillian o pegou no colo, o menino abriu um sorriso sonolento que iluminou a sala inteira. Adrian sentiu um aperto inesperado no peito. Nora aproximou-se também, encantada com o bebê, e Lillian, pela primeira vez naquela noite, relaxou um pouco os ombros. Quando Adrian finalmente se despediu, já do lado de fora, o ar frio pareceu menos agressivo. Lillian observou o carro se afastar, sem saber exatamente por que aquele encontro mexera tanto com ela. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém a vira. Não como um problema, não como uma sombra na fila do supermercado, mas como uma pessoa. E enquanto Adrian dirigia de volta para casa, ele também não conseguia apagar a imagem daquela mulher, segurando a sacola de compras como um escudo e, ao mesmo tempo, como algo sagrado. Não sabia ainda o motivo, mas sentia que aquele breve encontro não seria o fim da história. Era como se um fio invisível tivesse sido puxado, unindo duas vidas que até então caminharam em mundos completamente diferentes. E mesmo que nenhum dos dois pudesse imaginar, aquele pequeno gesto à beira de um supermercado seria o primeiro passo para uma mudança muito maior do que ambos eram capazes de compreender naquela noite. Durante a semana que se seguiu, Lillian tentou retomar sua rotina,
Mas algo tinha mudado em sua percepção do mundo. Embora vivesse os mesmos desafios de sempre, acordar antes do amanhecer, arrumar Oliver, caminhar até o ponto de ônibus, enfrentar horas de trabalho exaustivo, havia uma lembrança persistente que se infiltrava em seus pensamentos nos momentos mais silenciosos. Era a imagem do homem que aparecera do nada na parada, segurando a sacola com a fórmula como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ela o revia mentalmente caminhando em sua direção, com um olhar discreto e ao mesmo tempo atento, e revivia a sensação inesperada de segurança que tivera dentro do carro, enquanto a filha dele, Nora, olhava Oliver com um encanto simples e puro. Não era algo que ela quisesse alimentar em sua mente, mas era impossível ignorar o impacto daquele gesto. Ela tentou se convencer de que aquilo havia sido apenas uma coincidência, um breve encontro que não significava nada além de um alívio momentâneo. Mas sempre que olhava para Oliver, especialmente nos momentos em que ele segurava a lata de fórmula como se reconhecesse sua importância, Lillian sentia uma pontada de gratidão. Não ousava dar nome a esses sentimentos, tampouco permitir que se transformassem em expectativas. Esperanças eram um luxo perigoso para quem vivia com tão pouco. Mesmo assim, todo o episódio parecia envolto em algo que não conseguia explicar, como se tivesse sido mais do que um acaso. Do outro lado da cidade, Adrian experimentava uma inquietação parecida, ainda que tentasse disfarçá-la sob compromissos, reuniões e decisões que exigiam sua atenção diária. Ele era um homem acostumado a resolver problemas complexos, a lidar com cifras que poderiam financiar cidades inteiras e com negociações que afetavam mercados internacionais. Mas ao final do dia, quando a casa ficava silenciosa e Nora dormia tranquilamente em seu quarto, os pensamentos de Adrian voltavam para aquela mulher parada na calçada fria, lutando para manter a dignidade quando o mundo parecia queimá-la com um olhar indiferente. Não era pena que sentia, estava seguro disso, mas uma espécie de reconhecimento profundo, uma conexão silenciosa que o surpreendia toda vez que surgia. Ele tentou afastar a sensação, dizendo a si mesmo que havia feito apenas o que qualquer pessoa decente faria. No entanto, não conseguia evitar a sensação de que havia algo mais naquela breve troca de olhares. Algo que despertou memórias antigas e quase esquecidas. Adrian viu em Lillian a mesma determinação frágil que tinha visto em sua esposa nos últimos meses de vida, quando o corpo dela já não tinha força, mas o amor por Nora ainda pulsava com vigor. Aquela lembrança, tão dolorosa e profunda, fez com que ele percebesse o quanto havia se fechado para o mundo desde então. E de alguma forma, a imagem de Lillian começou a abrir pequenas frestas nesse muro silencioso que ele nem percebera ter construído. Foi assim que, quase sem perceber, Adrian pediu ao seu assistente pessoal que reunisse informações sobre a mulher que encontrara no supermercado. Não era invasão, pensou, mas um modo de verificar se estava tudo bem com ela e seu filho. Tentou formular o pedido de maneira impessoal, como faria com qualquer relatório de rotina, mas a verdade continuava ardendo dentro dele. Precisava saber mais. E então o assistente voltou, dias depois, com uma pasta contendo dados simples: endereço, situação financeira, informações de saúde, registros familiares. Adrian folheou os documentos quase mecanicamente, até que parou, congelado, ao encontrar um nome que conhecia desde criança: Henry Hart. O capitão Henry Hart havia sido uma lenda silenciosa na família Keller, não pela glória, mas pelo sacrifício. Fora aquele homem quem salvara a vida do avô de Adrian durante a guerra, arriscando-se para retirar do campo um companheiro ferido. Crescera ouvindo histórias desse gesto, das cartas de agradecimento que sua família guardava com reverência, das promessas de nunca esquecer a dívida moral que existia ali. Adrian sempre achara que essa dívida era algo simbólico, pertencente ao passado, uma memória que se honrava com respeito e silêncio. Mas ao ver o nome Hart conectado à mulher da parada, sentiu algo muito próximo do destino se revelando, como se o universo tivesse tirado um véu por um instante, mostrando uma ligação que estivera ali o tempo todo, apenas esperando ser notada. Adrian fechou a pasta e ficou parado por longos minutos, absorvendo a coincidência poderosa
que a vida lhe colocara no caminho. Ele já queria ajudar Lillian por instinto, mas agora havia algo maior sustentando essa intenção. Algo ancestral, quase sagrado, que tocava os alicerces de sua história familiar. E foi então que, numa noite silenciosa, sentado diante do laptop com uma xícara de café já frio, surgiu a ideia que mudaria a vida de muitas pessoas além de Lillian. Criar uma organização dedicada a apoiar descendentes de veteranos como Henry Hart, oferecendo oportunidades reais para que essas famílias reconstruíssem suas vidas com dignidade. O nome veio naturalmente, como se estivesse à espera. Programa Legado Hart. Ele reuniu uma equipe para estruturar o projeto, insistindo para que seu próprio nome não aparecesse nos documentos ou anúncios. Não queria que a iniciativa parecesse um gesto de autopromoção. Preferia que fosse anônima, guiada pelo espírito do sacrifício de Hart e pelo desejo de retribuir algo que a família Keller jamais esquecera. Entre os primeiros nomes sugeridos para receber apoio estava Lillian. Não porque ela despertara sua atenção pessoal, mas porque sua história representava com perfeição a missão do programa. Pessoas que, apesar da adversidade, mantinham o coração resiliente e a coragem intacta. Quando Lillian recebeu a notificação sobre o programa, seu primeiro instinto foi desconfiar. A vida nunca lhe dera nada gratuitamente, e a ideia de um apoio tão amplo e inesperado parecia quase um truque, algo que poderia desaparecer tão rápido quanto surgira. Leu e releu a carta, tentando encontrar as pequenas letras que normalmente escondiam condições e compromissos impossíveis de cumprir. Mas não havia nada disso. Apenas uma oportunidade de recomeçar, com moradia subsidiada, acesso a serviços de educação e assistência infantil, e a possibilidade de estudar formalmente para desenvolver uma carreira nova. Ela passou dias lutando com a decisão de aceitar, conversando com Oliver enquanto o embalava, como se o bebê pudesse lhe dar respostas. A verdade é que ela tinha medo de mudar. Medo de ser arrancada do pouco que conhecia. Mas uma madrugada, enquanto Oliver dormia profundamente depois de tomar a fórmula que Adrian lhe proporcionara, ela percebeu que, se não fizesse aquilo por ela mesma, precisava fazer por ele. Era o tipo de escolha que mudava um destino inteiro. E assim começou sua nova jornada. Mudou-se para um apartamento simples, porém seguro, num bairro onde as ruas eram iluminadas e as janelas tinham fechaduras que funcionavam. Oliver ganhou uma vaga em uma pequena creche ligada à biblioteca comunitária, um lugar onde as cuidadoras eram gentis e pacientes. Pela primeira vez, Lillian pôde entrar numa sala de aula não como mãe desesperada, mas como estudante, inscrita no curso de gestão de projetos sociais. Esses pequenos avanços, dia após dia, foram transformando algo dentro dela. Era como se o futuro, antes uma sombra espessa, começasse a revelar pequenos lampejos de luz. E embora ainda não soubesse quem estava realmente por trás daquela mudança, Lillian sentia no fundo do coração que havia uma razão maior para tudo isso. Uma razão que ela ainda não compreendia, mas que estava prestes a descobrir. O convite chegou numa tarde em que Lillian voltava da biblioteca com Oliver, acomodado no carrinho, e uma pilha de livros emprestados equilibrada no braço. Ela ainda não estava acostumada ao novo bairro, mais silencioso e arrumado do que qualquer lugar em que tivesse vivido. E caminhava sempre com certa cautela, como se temesse despertar algo que ainda não sabia nomear. Quando abriu a caixa de correio do prédio e encontrou o envelope elegante, com seu nome escrito em letras cuidadosas, seu primeiro impulso foi acreditar que se tratava de um engano. Mas ao ler o conteúdo, sentiu o coração acelerar. Era um convite formal para participar da apresentação inaugural do programa Legado Hart, o mesmo que a ajudara a construir uma nova base para sua vida. Havia também um pedido para que ela desse um breve depoimento sobre a importância da iniciativa para famílias como a dela. Lillian ficou parada no saguão por alguns instantes, sentindo a mente girar. Ela nunca falara para uma plateia, nunca sequer estivera em um evento elegante. E agora a convidavam para ser uma das vozes do programa. Uma parte de si queria recusar imediatamente, mas outra, aquela que aprendera a se erguer um pouco mais a cada dia, dizia que precisava aceitar. Não por vaidade, mas por gratidão. Durante as semanas seguintes, Lillian preparou e reescreveu seu discurso mais vezes do que conseguia contar.
Em cada tentativa, sentia que as palavras não faziam justiça às emoções que carregava. Como transformar em frases a sensação de ter recebido uma tábua de salvação quando já não sabia nadar? Como explicar que o programa não apenas mudara seu endereço, mas reconstruíra algo dentro dela? Enquanto ensaiava frente ao espelho, tentando controlar o tremor das mãos, Oliver brincava no chão, balançando-se e dando risadinhas que, de alguma forma, a lembravam de que coragem também era um ato de amor. O dia da apresentação chegou mais rápido do que ela esperava. O auditório era amplo, iluminado de maneira suave, elegante sem ser intimidador. Mas para Lillian tudo parecia grande demais. As pessoas conversavam em voz baixa, sorrindo, apertando mãos como se todos ali pertencessem ao mesmo mundo. Um mundo ao qual ela ainda não sentia pertencer. Ajustou o vestido simples que comprara com grande sacrifício e respirou fundo. Olhou em volta tentando se tranquilizar. E foi nesse momento que seu olhar encontrou alguém que ela reconheceria em qualquer lugar. Adrian estava ali. Por um instante, tudo ao redor pareceu silenciar. Ela o viu a alguns metros conversando com outros convidados, vestido num terno impecável que ressaltava sua postura naturalmente elegante. Ele não a vira ainda, mas bastou aquela visão para que o coração de Lillian desse um salto. Não fazia ideia de que ele estaria presente. Ou talvez devesse ter suspeitado. Afinal, era evidente que ele tinha alguma ligação com o programa. Mesmo assim, vê-lo ali, tão perto, despertou algo que ela pensou ter guardado longe. Seus pensamentos correram de volta àquela noite fria, à parada de ônibus, à maneira como ele estendera o saco com a fórmula, ao silêncio cúmplice dentro do carro. Agora, vendo-o sob as luzes do auditório, parecia quase impossível acreditar que aquele homem, com toda a sua presença serena e autoridade discreta, fora o mesmo que se aproximara dela com tanta humildade. Antes que conseguisse se recuperar do choque, Adrian ergueu os olhos e a viu. A mudança em sua expressão foi imediata. Não uma surpresa exagerada, mas um reconhecimento profundo, como se estivesse esperando reencontrá-la sem saber. Ele caminhou até ela com passos firmes, mas sem pressa, e quando chegou perto, inclinou levemente a cabeça em cumprimento. Havia um calor discreto em seu olhar, e aquilo deixou Lillian mais desnorteada do que gostaria de admitir. Trocaram algumas palavras rápidas, nada muito profundo, mas a presença dele ao lado dela, naquele momento tão significativo, trouxe uma sensação estranha de pertencimento, como se o simples fato de ele estar ali tornasse tudo menos assustador. Quando o evento começou, Lillian foi conduzida ao palco para seu depoimento. Sentiu a vista escurecer por um instante, mas apertou o microfone como se fosse uma âncora e começou a falar. Sua voz saiu trêmula no início, mas aos poucos encontrou estabilidade. Ela contou sobre o supermercado, sobre a vergonha de devolver a fórmula, sobre o medo que carregava todos os dias e sobre o alívio inesperado trazido pelo programa. Não mencionou Adrian, nem a noite da carona, pois não sabia qual era o limite entre o que podia e não podia expor, mas deixou clara a verdade mais profunda. Que a ajuda recebida não havia apenas garantido comida e abrigo, mas devolvido a ela a capacidade de acreditar em si mesma. Quando terminou, houve alguns segundos de silêncio, seguidos por aplausos que ecoaram pelo auditório. Lillian piscou, surpresa, e sentiu as lágrimas chegarem. Não de tristeza, mas de algo tão raro que quase esquecera como nomear. Orgulho. Mas nem todos reagiram da mesma maneira. Em uma das mesas da frente, Amelia Warren, uma empresária influente e membro do conselho do programa, observava tudo com um sorriso rígido. Ela era conhecida por tratar a filantropia como um palco pessoal e não gostara nada da comoção que Lillian provocara. Acreditava que programas sociais precisavam de mérito, não sentimentalismo. E vendo Adrian olhar para Lillian com atenção e respeito, algo se acendeu dentro dela, uma mistura de irritação e ameaça. Era evidente que não suportava perder protagonismo, muito menos para alguém como Lillian, que aos seus olhos não passava de uma beneficiada entre tantas. No dia seguinte ao evento, rumores começaram a circular. Atribuíam a escolha de Lillian para a primeira vaga do programa a supostos favorecimentos. Comentavam sobre conexões obscuras, decisões emotivas,
a ausência de imparcialidade. As insinuações ganharam força suficiente para que o conselho convocasse uma reunião extraordinária. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Lillian, ela sentiu o pânico apertar seu peito. Durante anos enfrentara preconceitos e julgamentos por sua condição. Achava que finalmente encontrara um lugar que não a punha sob suspeita. Saber que agora era alvo de acusações injustas fez com que velhas inseguranças ressurgissem com força. Mesmo assim, algo dentro dela, talvez a nova força que começara a cultivar, a impediu de recuar. Ela decidiu que compareceria à reunião, mesmo sem convite formal. Quando entrou na sala do conselho, encontrou rostos sérios, e entre eles estava Adrian, cujo olhar se suavizou ao vê-la. Amélia, por outro lado, franziu levemente o rosto, como se a presença de Lillian fosse inconveniente. A reunião começou com questionamentos sobre a legitimidade da escolha dos beneficiários. E Lillian ouviu tudo em silêncio, segurando as mãos para não demonstrar nervosismo. Em determinado momento, pediu a palavra, e tal gesto surpreendeu até Adrian. Com a voz firme, ainda que baixa, ela explicou que não estava ali para se defender, mas para lembrar a todos que o programa representava algo maior que uma única pessoa. Era um tributo às famílias de veteranos, uma chance real de reconstruir vidas quebradas. Lembrou que colocar em dúvida sua participação era colocar em dúvida a própria missão que o programa dizia honrar. Foi então que Adrian interveio, revelando documentos, cartas antigas e registros familiares que comprovavam o vínculo histórico entre seu avô e o capitão Henry Hart. Explicou que seu envolvimento no programa tinha raízes profundas e que a seleção de Lillian não fora um capricho, mas um ato de retribuição e justiça histórica. Sua fala ressoou na sala com a força de algo incontestável, e os demais membros do conselho, sensibilizados pela clareza e profundidade daquelas revelações, votaram pela manutenção da integridade do programa. Amélia, isolada e sem argumentos, pediu demissão discretamente dias depois. Quando Lillian saiu do prédio, após a reunião, sentiu uma leveza estranha, como se tivesse atravessado um portal invisível para outra versão de si mesma. Adrian a alcançou do lado de fora e caminhou com ela por alguns metros em silêncio, antes de comentar que sua coragem naquela sala havia sido decisiva. Ela corou, não sabendo como responder. Mas naquele instante, sob a luz branda do fim da tarde, ambos perceberam, mesmo que não dissessem em voz alta, que algo novo começava a se formar entre eles. Não era súbito, nem dramático, mas uma aproximação suave, como duas margens que pouco a pouco se permitem encontrar. E sem que percebessem, o caminho que seguiram a partir daquele dia já não pertencia apenas aos acasos que os uniram, mas a um destino que começava a se entrelaçar com delicadeza e inevitabilidade. O tempo passou com a suavidade de algo que não se percebe enquanto acontece, mas que, ao ser observado à distância, revela mudanças profundas, como uma fotografia tirada anos depois do primeiro encontro. 2 anos haviam transcorrido desde aquela tarde no conselho, quando Lillian, com a voz trêmula mas firme, defendeu não apenas sua própria dignidade, mas o propósito de um projeto maior que ela. Desde então, sua vida, antes marcada por silêncio e incerteza, transformara-se em um caminho repleto de movimento, responsabilidade e, acima de tudo, esperança. O programa Legado Hart crescera além do previsto. Famílias que, como a sua, lutavam para se manter acima da linha do desespero, encontraram na iniciativa mais do que auxílio material. Encontraram uma chance real de reestruturação, de reconhecimento e de reconstrução do orgulho que a vida lhes havia arrancado. Agora Lillian ocupava com naturalidade o cargo de coordenadora, função que abraçava com o mesmo cuidado com que embalava Oliver nos primeiros meses de vida. Não era apenas uma carreira, era uma missão. O cotidiano de Lillian tornara-se uma sucessão de encontros, visitas e conversas que começavam tímidas, quase desconfiadas, mas que pouco a pouco se abriam como flores ao sol. Ela conhecia mães que haviam perdido o chão, jovens sem referências familiares, idosos esquecidos pelas instituições e que agora ganhavam voz dentro do programa. Lillian, com sua serenidade aprendida na dor, sabia ouvir como poucos. Seus passos, antigamente hesitantes,
agora conduziam outras vidas a novos começos. Cada história que encontrava ecoava algo da sua própria, como se todo o seu sofrimento tivesse se transformado em uma habilidade rara de oferecer conforto sem piedade e ajuda sem humilhação. Oliver, agora com quase 3 anos, era uma criança vibrante, cheia de energia e uma curiosidade que iluminava os cantos mais escuros da casa. Ele corria pelos corredores da organização, encantando funcionários, puxando papéis e rindo para todos, como se aquele espaço também fosse seu lar. E de certa forma, era. Foi ali que sua vida renascera. Nora, por sua vez, transformara-se na irmã mais velha, que Oliver não sabia que precisava. Era quase cômico vê-los juntos. A menina sempre um passo à frente, guiando com firmeza e paciência. O menino a seguindo como um pequeno cometa preso à órbita daquela estrela afetuosa. Entre os dois havia uma harmonia tão natural que até os adultos percebiam, sorrindo discretamente ao observar a dupla. Quanto a Adrian, sua presença na vida de Lillian havia evoluído da distância respeitosa para uma proximidade suave, construída sem pressa. Ele continuava sendo o homem de agenda cheia e responsabilidades gigantescas, mas encontrava tempo para passar na sede do programa, revisando relatórios, ouvindo histórias e, inevitavelmente, deixando que seu olhar fosse atraído pela figura de Lillian trabalhando. Se antes a admirava por sua força silenciosa, agora começava a admirar também sua calma, sua inteligência prática, seu senso de humanidade. E embora não falassem abertamente sobre sentimentos, havia entre eles um entendimento tácito, tecido com gestos sutis, um café deixado sobre a mesa dela, um comentário brincalhão sobre Oliver puxar mais dela do que dele, um olhar que durava 1 segundo a mais do que o necessário. Às vezes, quando caminhavam juntos pelos corredores, seus ombros se tocavam levemente, e mesmo esse pequeno contato parecia cheio de um significado que ambos compreendiam, ainda que não ousassem nomear. Mas foi numa manhã de primavera, quando o céu parecia limpo como uma promessa e as árvores espalhavam pétalas pelo parque, que algo se encaixou com uma clareza inesperada. Adrian convidara Lillian e Oliver para encontrá-lo ali, juntamente com Nora, para celebrar o aniversário de 3 anos do menino. Não fora uma festa grandiosa, apenas um piquenique simples sobre um cobertor azul, com suco, frutas e um pequeno bolo que Nora insistira em decorar pessoalmente. O parque estava cheio de risos de outras crianças, mas para Lillian tudo pareceu silenciosamente mágico quando viu Oliver e Nora correrem pelo gramado, chutando uma bola improvisada e gritando seus nomes como se o mundo fosse deles. Adrian observava os dois com um sorriso tranquilo, e quando Lillian se aproximou, ele comentou, quase sem pensar, que eles pareciam uma pequena família. As palavras pairaram no ar por um instante que pareceu mais longo do que realmente foi. Lillian sentiu as bochechas esquentarem, mas não recuou nem desviou o olhar. Em vez disso, sentou-se ao lado dele, tão perto que podia sentir o calor do braço dele através do tecido da camisa. Por alguns minutos ficaram apenas assim, em silêncio, assistindo as crianças brincarem. Era um silêncio confortável, carregado de algo que não precisava de declarações formais. A brisa brincava com o cabelo de Lillian, e Adrian, num gesto quase instintivo, afastou uma mecha do rosto dela. Ela não se moveu. Naquele gesto simples havia mais verdade do que qualquer discurso poderia transmitir. Sentada ali, com o ombro apoiado no dele, Lillian pensou na mulher que fora 2 anos antes. A que chorara numa parada de ônibus, com medo de não poder alimentar o filho. Pensou em todas as noites em claro, em todas as portas fechadas, em todos os olhares de desprezo que suportara, e em como, apesar de tudo, o destino a conduzira até aquele exato momento. Não apenas ao programa, ou à nova casa, ou ao título profissional, mas aquela sensação única de repouso, de pertencimento. Era como se cada dor tivesse sido apenas uma ponte para chegar ali. Adrian, por sua vez, observava as crianças e pensava na promessa silenciosa que sempre existira em sua família, a de que o sacrifício de Henry Hart jamais seria esquecido. E ali, sentado ao lado da bisneta daquele homem, em perfeita paz, compreendeu que aquela dívida nunca fora apenas um dever moral, mas algo maior, um elo que unia gerações. O vento leve,
o riso das crianças, o toque suave de Lillian em seu braço, tudo parecia formar um quadro completo, como se o passado e o presente finalmente se reconciliassem. À medida que o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja suave, Lillian recostou a cabeça no ombro de Adrian sem medo, como quem retorna a um porto seguro após uma longa travessia. Ele, surpreendido pela ternura do gesto, inclinou ligeiramente a cabeça até que seus cabelos se tocassem. Nenhum dos dois disse nada. Não havia necessidade. Ali, naquele instante simples, mas profundamente verdadeiro, a história que começara com um gesto de compaixão, numa noite fria, encontrava seu significado pleno. Uma lata de fórmula devolvida a uma mãe desesperada dera início a um movimento que transformara vidas e restaurara laços familiares perdidos há décadas. E agora, no riso de Oliver, na confiança serena de Lillian e no olhar suave de Adrian, continuava o legado que unira suas famílias muito antes de eles se conhecerem. Enquanto caminhavam de volta pelo parque, com Oliver segurando a mão de Nora e Lillian caminhando ao lado de Adrian, ela compreendeu que o futuro não era mais um território de medo, mas um campo aberto, pronto para ser construído passo a passo. O sol se escondia atrás das árvores, mas para Lillian, havia luz suficiente dentro dela para iluminar todos os caminhos que viriam. E assim, de forma quieta e inevitável, nasceu ali uma nova família. Não apenas pela coincidência dos encontros, mas pela força de um gesto simples que revelou que a bondade, quando oferecida no momento certo, tem o poder de transformar destinos inteiros. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal. Assista aos próximos vídeos, já cheios de novas reviravoltas. Compartilhe este vídeo para que ele chegue a quem precisa vê-lo.